seja bem-vindo a mais um NutraCast com episódio para falar sobre o esporte, desta vez totalmente de alta velocidade. Vamos tratar sobre o NASCAR Brasil Series, estratégias de suplementação para treinos. Claro que tinha que ser com quem? Óbvio, João Bortoluzzi. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Oi, Tati. Oi a todo mundo que está ouvindo. E é um prazer participar do NutraCast, é um prazer estar no time da Nutrata, 3 anos já que eu estou aqui, então é muito gratificante. E eu fiquei sabendo que você já está há 10 anos, praticamente 10 anos de Nutrata, 10 anos de você estar no esporte de automobilismo. Eu estou há 10 anos de automobilismo em geral, eu comecei em 2013 para 14, de fato. Na Nutrata vai fazer 4 anos já, então desde 2020 eu estou na Nutrata. E assim, é uma caminhadinha curta no automobilismo, mas para mim já é muito longo, mas é curto porque tem pessoas que já começam com 6 anos de idade. Eu comecei tarde, eu comecei com 10. Caramba! Então é assim, é curto, mas é longo ao mesmo tempo. E como é que, da onde surgiu a sua vontade de se envolver com automobilismo? Assim, o meu pai, o sonho dele sempre foi ser piloto, né? Ele desde de quando criança gostava, chegou em corridas de Fórmula 1. E aí ele não teve incentivo da família. A falta de incentivo da família na época, ele também não tinha tanta condição financeira para estar dentro do automobilismo. O automobilismo é um esporte caríssimo. Sei. Então ele acabou desistindo do sonho dele. Aí ele trabalhou, graças a Deus eu tive condição de quando eu comecei. E lá em 2012, quando abriu o kartódromo em Xanxerê, que é a minha cidade natal, a minha cidade de origem, ele me levou para dar umas 2 voltas de kart e eu me apaixonei. E aí, desde 2012, eu comecei assim com essas voltinhas, e 2013 para 14 foi minha primeira corrida oficial, e é por isso que eu considero o meu início de 2013 e 14, que foi a minha primeira corrida oficial. Mas foi basicamente por incentivo dele. Então, até hoje eu corro. Hoje muito por mim, mas eu corro por ele. Ele é o cara que me faz todo dia acordar e pensar, cara, eu preciso ser melhor. Que demais, gente. E como é que acontece a rotina de treinos para o automobilismo? É uma rotina, muita gente pensa que não é muito puxado, mas ao contrário, é bem puxado. Porque o que acontece? A gente não tem tempo de treino em pista. A gente tem que se dedicar única e exclusivamente em simulador, treino na academia. Claro que é um treino um pouco diferente do que geralmente o pessoal pensa que é o treino de academia. Para mim, eu faço muito mais treinos de psicofísico, psicotécnico, que são treinos físicos, mas focados no mental, que a gente desgasta muito mais mental durante uma corrida do que propriamente o corpo. Então, nosso treino é muito mais focado nessa parte mental, parte de raciocínio rápido, parte de reação, agilidade. Então, esse é o nosso foco. E a Nutrata entra nesse ponto em toda a minha suplementação, né? Eu tenho desde o meu café da manhã, eu tenho Nutrata, até a minha janta eu tenho alguma coisa da Nutrata. Então ela basicamente entra no meu dia a dia sempre. E tem algum outro tipo de esporte que você gosta de praticar, além do automobilismo? Eu sempre fui muito fã de jogar futebol, mas abdiquei um pouco porque eu não sou tão bom. Eu sou melhor no automobilismo. Ah, que bom, né? Então eu me abdiquei um pouco de jogar bola, até risco de lesão, é um esporte que ele pode gerar uma lesão um pouco mais séria. Eu tive há um tempo atrás um problema num tornozelo jogando no futebol de final de ano lá na minha cidade, então por isso eu também decidi parar um pouco, mas eu gosto, assisto, acompanho muito. E agora eu também me enfiei um pouco nessa de jogar beach tênis, jogar o paddle, então assim, tô começando ainda, sou muito ruim, mas é um esporte que eu tenho começado a gostar e um esporte que faz gastar muita caloria. Porque afinal, assim como dirigir tão bem um NASCAR, você tem que praticar, não é da noite e aí dia. Assim, como eu falava do simulador, eu tenho uma média de 4 horas por simulador por dia. Uma média de 4 a 5 horas, semana de corrida eu chego a ficar 6, 7 horas em simulador. É muita coisa. Nossa! E assim, prática. Claro que o simulador ele não te dá muita noção de pista, porque não tem o vento, não tem N fatores, mas pontos de freada na pista você já chega sabendo praticamente todos, porque o simulador ele consegue te trazer muito perto dessa realidade, e acerto de carro também ajuda um pouco. Eu consigo saber muito se eu vou usar um carro com vou falar um termo um pouco técnico, uma cambagem um pouco mais aberta ou uma cambagem um pouco mais fechada, que é o ângulo de roda, da roda um pouco mais aberta ou fechada. Então a gente consegue trazer muita coisa do simulador para a realidade. Mas claro que ainda o melhor seria poder andar todo dia dentro de um carro. Com certeza, mas gente, simulador é totalmente diferente desses jogos de videogame que a gente vê, né, da NASCAR, meu simulador é um simulador com
pressão de pedal de até 150 quilos, uma apertada de freio no meu simulador, ele equivale a quase 150 quilos, porque não adianta nada eu estar treinando e não estar treinando onde eu ficaria mais à vontade, como se estivesse dentro do carro de corrida. E o carro da NASCAR, ele é um carro que usa muito freio, é um carro que a primeira patada, que a gente chama de aquele impacto inicial, ele gera 150 quilos de Newton-metro força, que a gente chama. Então, assim, é muito pesado. Então, a gente tem que ter um simulador de alto grau de habilidade. O meu simulador também tem volante muito pesado, um volante que pesa também seus 20 quilos. Então, assim, tudo ainda não é do mais alto nível, tá? Sim. Tem coisas muito melhores, mas é um simulador que dá para simular bem. Pro nível que eu estou hoje, me adapto muito bem. Que legal, mas a prática de atividade física fora do carro do simulador, pelo que eu entendo, toda essa força que acontece com a velocidade, você precisa também preparar fisicamente o seu corpo. E como que acontece essa preparação? O nosso maior desgaste, ele é trapézios, ele é antebraço e ele é panturrilha. O nosso maior desgaste é esse. Porque tu tem, como eu estava falando, tem esse freio, então tu força muito a panturrilha, tu tá toda hora com o volante mexendo aqui, então acaba te forçando o antebraço e tu pende aqui porque tu tá segurado no cinto, então tu acaba sobrecarregando o trapézio. E aí, esses são os que a gente mais tem o desgaste. Mas claro, eu faço treinos completos, treino de peito, treino de costas, bíceps, tríceps, mas não sou forte como todos os bodybuilders são, porque até eu não posso. A gente tem um problema limite, de peso, né? A gente não pode exigir muito de peso porque o carro fica mais pesado e, consequentemente, a gente perde velocidade reta, a gente perde velocidade de curva, tem N fatores que explicam. Que aí você começa a brincar com a física, literalmente, que vai fora do corpo. O automobilismo em si é física o tempo inteiro. A gente basicamente está vivendo em cima da física, porque a gente está no centro do carro. O NASCAR Brasil é um carro central, então você está no centro, é um peso bem distribuído. Se você está mais pesado, você automaticamente deixa o centro do carro mais pesado, e aí você perde velocidade reta. E aí tem que compensar com combustível, tudo. E aí acaba tendo que compensar, como eu falei, compensa um pouco talvez em abertura de roda, e aí você vai ter um gasto de pneu a mais, porque você abriu uma roda a mais que uma outra, por exemplo. Vai ter que parar mais uma vez. Isso, então aí entra muitos fatores. E é por isso que a gente, claro, eu poderia ser um pouco mais definido, vamos falar assim? Poderia. Mas assim, hoje no peso que eu estou atualmente é o peso que eu preciso estar, que é 83, 85 quilos, que é até aí onde o carro fica num peso ideal, que eu consigo distribuir bem combustível, eu consigo distribuir bem as cambagens de pneu e tudo. Diferente do fisiculturismo, que tem umas janelas de, vamos dizer assim, licenças poéticas na alimentação, você, pelo visto, tem que seguir com o seu peso, assim, continuamente, não tem opção. Porque o que acontece? A gente costuma perder, isso eu falo em litros, e aí basicamente a conta é parecida em litros e quilos, né? A gente costuma perder, eu já cheguei a perder corridas 4 litros de suor, dá 4 quilos, mais ou menos, assim, não dá bem exato, mas é isso aí. Então, assim, a gente tem um desgaste muito excessivo, porque é muito quente, é mais 80 graus dentro do carro, 70 graus dentro do carro, é muito quente. E aí isso acaba fazendo com que eu tenha pré-corrida, eu tenho que tomar muito Gatorade, muito desses isotônicos, né, para reidratar. Tomo também, eu já tomo pré-treino, que me dá aquela ânsia um pouco maior, eu tomo bastante tempo antes, porque daí eu chego na hora da corrida e o pré-treino já deu aquela baixada no nível de agitação, dele. Isso, o pico de agitação do pré-treino, e aí eu tô mais num meio termo, não tô nem muito calmo e nem muito agitado. Porque o seu nível de atenção é totalmente diferente, quem tá lá pegando peso, tal, gastando, você tem que estar um pouquinho mais concentrado, né, agitação. E assim, eu tenho uma equipe completa por trás de mim, né, eu tenho desde nutricionista, tenho personal, tenho psicólogo, e isso foi um trabalho que o meu psicólogo teve muito bom, porque eu tenho TDAH, então eu sou muito ativo, muito enérgico, e o meu psicólogo me ajuda muito a baixar o meu nível dessa ansiedade. Entrar, porque muito calmo não é bom, mas muito ansioso também não, porque você acaba cometendo erros pela ansiedade. Claro. Então a gente sempre procura fazer isso, baixar esse nível para um meio termo, onde eu entre focado, mas também não relaxado. Sim, porque a ansiedade te ajuda a ter a reação rápida, né, durante a... Só que muito ansioso também tu gera alguns erros pela ansiedade, porque você quer passar pra um cara muito rápido, então e às vezes você tá ansioso, quer antecipar e não sabe a hora certa. Então é isso que eu falo, de ter esse meio termo. E o pré-treino da Nutrata me ajuda muito nessa parte. Eu tomar com um bom tempo antes, porque como ele faz um efeito rápido, eu tomar um bom tempo antes, ele faz aquele pico e depois ele vem baixando. E aí eu consigo me
estabilizar no nível que mais ou menos eu preciso. Que é suficiente para acontecer toda a prova, tá lá agindo porque até o final. A prova dura 25 a 30 minutos, desde a hora que você entra no carro. Então são 25 a 30 minutos, então você tem que estar em 25 a 30 minutos, você tem que estar 110% concentrado. E é nítido, quando você se distrai em alguma situação de corrida, você perde uma posição, você perde 2 posições, isso é claro. Segundos, milésimos, na verdade. A gente sempre mexe em milésimos ali, porque eu já fiz um melhor tempo numa classificação, onde eu fiz um exemplo, eu fiz 1:46.975, o cara fez 1:46.978. E aí eu fiz a pole por 0.003. Caraca! Que incrível! E a mente tem que estar muito atenta mesmo, porque como é o antes da competição para você, não sofrer com a interferência externa, porque é o emocional aí nesse caso, né? Tem o TTAH, tem as coisas que acontecem no seu dia a dia, a alimentação que às vezes pode, não sei. Eu procuro em semana de corrida esquecer de tudo. Eu esqueço de problemas pessoais, eu esqueço de problemas dentro da minha família, por exemplo, problemas dentro da empresa. Procuro esquecer de tudo e focar em simulador, treino e comer certo. Então, é isso que basicamente me motiva. Mas, claro, a gente chega lá, a ansiedade tá mil. Imagina, eu tô desde a minha última corrida foi dia 6 de dezembro. Eu tô de dezembro até agora. Eu não consegui fazer a primeira etapa da NASCAR esse ano por uma questão burocrática. Sim. Eu fiquei de fora, então você imagina, eu tô de dezembro até abril sem andar. A ansiedade, a minha ansiedade tá mil. A sorte é que semana que vem já tem corrida. Ufa, ainda bem. Onde que vai ser a próxima corrida? Goiânia. Ó, legal, hein? Goiânia é calor também. Você já disse que é 80 graus dentro do carro em Goiânia. Goiânia é uma das pistas que eu andei particularmente, é a pista mais quente que eu já andei. Assim, a sensação de sufocamento dentro do carro às vezes é absurda. É uma sensação de sufocamento. Imagina, você tá de macacão, você tá de capacete, você tá com balaclava, você tá com tudo ali que te esquenta, e é tudo anti-chamas. Então é mais quente ainda, o tecido é mais grosso, porque é anti-chama. Então assim, eu nunca tive problema de sufocamento, essas coisas, mas é uma sensação às vezes ruim, tá quando tá muito quente. Né? Você botou a carne dentro do forno, isso, literalmente. Literalmente isso. 30 minutos, pim! Tá pronto. Exato. Mas falando do calor, né, para curiosos que não acompanham muito automobilismo, gente, não tem ar-condicionado dentro do carro. Não, e todo mundo fala, mas tem essas janelinhas. Não. A janelinha é detalhe. Porque a janelinha não funciona, a janelinha não passa ar, a janelinha não faz nada. E aí é óbvio que com 80 graus você realmente vai perder esses 4 litros. A janelinha, o que ela serve? Ela basicamente tira um pouco daquele calor que está lá dentro, mas ela não puxa ar para dentro. E não tem ar-condicionado, não tem nada. Nossa, é puxado. Então é por isso que muitas vezes corridas com chuva, você tem aquele problema de visibilidade, porque é muito quente dentro e muito fora, e aí embaça os vidros. Nossa, eu não tinha pensado nessa parte ainda, cada detalhe. É que assim, eu te falar a verdade, faz um bom tempo que eu não corro na chuva. Eu acho que a última vez que eu me lembro de ter corrido na chuva foi em 2020. Nossa. Porque a gente tem sorte dos finais de semana dar sol. Uhum. Tem inúmeros exemplos de Cascavel, uma corrida que eu fiz ano passado. Choveu semana inteira antes, na quinta parou de chover e voltou a chover na segunda. Sexta, sábado, domingo, quando teve corrida, não choveu, deu sol. Fantástico, fantástico. E qual foi a corrida que mais marcou a sua vida até agora? Sem dúvida, a final da Copa HB20 de 2022, ainda fui campeão brasileiro. Eu acho que, sem dúvida, é a corrida mais marcante. Pelo título, pela minha família tá toda presente, amigos, pela forma como foi, porque a gente chegava com muitas chances de título, a gente era o favorito, chegamos líderes do campeonato, mas a gente tinha um concorrente que estava muito mais rápido que a gente na última etapa, muito. Nossa. Ele estava muito mais rápido, ele tinha acertado melhor o carro que eu lá na Copa, e aí a gente deu uma sorte dele ter um problema na hora de largar, o câmbio dele não funcionou. Tá, ele teve um problema de trambulador e não conseguiu largar. Então eu larguei de quarto, ele tinha feito a pole, eu larguei de quarto. Conseguiu recuperar. E ele teve que largar de último. Então eu larguei de quarto, assumi a liderança na primeira volta, eu consegui largar bem. E ele vinha muito rápido, tanto que ele chegou a corrida em segundo atrás de mim. Acho que talvez se tivesse mais uma ou duas voltas, eu não sei se eu teria segurado. Eu teria dado uns dedos para segurar, mas eu não sei, porque ele estava muito mais rápido. Então, assim, pela forma como foi meu primeiro título brasileiro, é uma corrida que me arrepia até hoje eu ver os vídeos dela. E nisso tudo tem todo o seu backstage lá, que não é só você lá tomando sozinho as decisões durante a prova. O automobilismo é o esporte mais individual com o coletivo que tem pra mim. Porque assim,
eu sentar lá e guiar é a cereja do bolo. Se você não tiver toda a tua equipe que gere o carro, um carro bom para você, se eu tiver uma equipe por trás que entenda os dados que está acontecendo no carro para ajeitar, equipe de engenheiros, equipe de mecânicos, até a minha própria equipe como eu falei, a minha própria equipe, isso eu não falo nutricionista, mas o pessoal que assessora a minha carreira, Sim. Se a gente não tiver tudo em sincronia, acaba não funcionando. E aí eu tenho, como se pediu, o que é? Eu tenho um coach, tem um cara que fica no rádio comigo, que também tá desde que eu comecei nos carros de corrida, ele tá comigo. Legal. Um cara que eu tenho quase como um irmão para mim. E assim, a gente se entende. É engraçado que eu fiz algumas corridas que ele não pôde participar comigo, eu fiz umas corridas com outras pessoas e não é a mesma sinergia. A gente tem uma sinergia diferente. Incrível. Para você ter uma noção, a gente gravou afinal o rádio, a gente gravou o rádio. A gente abriu o rádio para conversar mais de 200 vezes em uma corrida de 25 minutos. A gente abriu o rádio. Cada clique a gente conta um trecho de áudio. A gente abriu mais de 200 vezes o rádio numa final de campeonato. Gente, mas realmente a sua concentração é de todos os pilotos em si, tá? O pessoal no seu ouvido falando, você concentrado aqui na frente. E assim, tem gente que não gosta. Tem gente que anda sem rádio e não consegue porque não se concentra. Eu já sou o oposto. Quando não tem ninguém falando comigo, é onde eu não tenho... Eu perco concentração, eu não sei, eu não consigo. Eles estão te vendo várias coisas que estão acontecendo lá na frente ou atrás até, né? Então eu sou um cara que preciso que o cara esteja o tempo inteiro conversando comigo. Preciso que esteja o tempo inteiro falando comigo e aí a gente tem a sinergia, porque ele é um cara que sabe passar o que está acontecendo fora da pista. Porque tem muitas pessoas que fazem rádio que não sabem exatamente passar o que está acontecendo ao teu redor, porque muitas vezes você não enxerga. Claro. E ele sabe muito bem e a gente tem uma sinergia muito boa. Então, vou mandar um abraço para ele, Alexandre Frankenberger, que é o meu coach / irmão / parceiro. Família já, né? Que a gente cara, o meu pai chama ele de filho. Gente, era o coach que ele queria ter, né? Isso. Muito bom. E qual que é o seu próximo sonho? Cara, o meu sonho desde que eu comecei no automobilismo é chegar na Stock Car, que é a maior categoria do automobilismo brasileiro. É fantástico. Chegando na Stock Car, pra mim, eu particularmente realizei o meu sonho de criança. Mais pra frente aí, se vir alguma coisa fora do país, não sei. O mundo é pequeno, o mundo é uma bola, né? Ele gira toda hora. E qual dica você daria para as pessoas que têm vontade de se envolver mais no automobilismo, de repente até, quem sabe, vir competir com você? Olha, eu sempre brinco que se você não tentar, você nunca vai conseguir. Então, assim, tente, experimente, ache um kartódromo na sua cidade. Eu sempre indico, converse pelo kart. É a base, é a escola de tudo. Comece pelo kart. E assim, o automobilismo é o esporte que você mais perde. Você é um vencedor para 35 pessoas que perdem, 24, 20, não baixa de 20 pilotos no grid. Então assim, você vai perder muito mais do que você vai ganhar, mas muito mais. Sim. Muito. Eu, por exemplo, ano passado, eu passei o ano inteiro sem ganhar uma corrida. O meu melhor resultado foi um segundo. Que é o primeiro, o primeiro dos últimos. O primeiro derrotado. Então assim, é o esporte que você mais perde do que ganha. Só que a primeira derrota, se você se abalar, você querer desistir, não dá certo. E acho que é por isso, talvez, que eu, por exemplo, estou há 10 anos já, porque eu aprendi a lidar com a derrota. Legal. Aprendi a lidar entre aspas, né? Porque a gente sempre fala que aprende, mas nunca aprende. Porque eu errei aquela vírgula. Mas assim, eu aprendi a esquecer a derrota e pensar no próximo dia. Então talvez seja por isso que eu estou há 10 anos já no esporte e tem... Rubinho, Felipe Massa estão 40 anos, porque eles aprenderam a perder também. Sim. Provavelmente, muito bom. Bom, muito obrigada pela sua história, eu tenho certeza que a gente vai ter muito mais conversa, porque, gente, vai indo, a gente nem percebe o tempo passar, não é mesmo? E eu, assim, como eu falei antes do programa aqui em off, eu sou um cara que gosta de conversar muito, ainda mais sobre um assunto que eu entendo. Assim, eu posso ficar aqui 2 horas conversando e acho que eu vou ter assunto para 2 horas. Tenho certeza disso, mas, gente, aguarde, porque isso aí vai ficar para um assunto, para um outro episódio. Muito obrigada. Obrigado, Tati. Obrigado a todo mundo, obrigado ao NutraCast pela oportunidade. Obrigado, Nutrata, por mais um Arnold. Sensacional os lançamentos que estão aqui e espero voltar mais vezes para contar mais e espero que a minha parceria com a Nutrata dure enquanto eu estiver no automobilismo. Mas se já são 10 anos no automobilismo, 10 anos de Nutrata, né? O que vem pela frente, não é mesmo? É isso aí. Muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.